fatoração de polinômios, denominado trinômio quadrado perfeito. Nós já estudamos anteriormente os chamados trinômios quadrados perfeitos, e existem dois casos. O primeiro é o quadrado da soma de dois termos. Como nós resolvemos isso? Imagine que nós temos b mais c ao quadrado. É o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Isso me resulta em b ao quadrado mais 2bc mais c ao quadrado. E o segundo caso que nós temos é o quadrado da diferença de dois termos. Ficaria b menos c ao quadrado é igual o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Isso resultaria em b ao quadrado menos 2bc mais c ao quadrado. Esses dois valores resultantes é o que a gente chama de trinômio quadrado perfeito. Como nós temos que b mais c ao quadrado é b ao quadrado mais 2bc mais c ao quadrado, a forma fatorada desse trinômio quadrado perfeito é b mais c ao quadrado. E a forma desse trinômio quadrado perfeito fatorado é b menos c ao quadrado. Bom, vamos ver alguns exemplos de trinômios quadrados perfeitos. Por exemplo, nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xy. Comutamos os termos do polinômio, ou seja, nós vamos colocar os que estão ao quadrado no início e no final. Ao fatorarmos, a gente vai tirar a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do segundo termo. Então, vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado, x, menos, porque aqui já é um menos, e a raiz quadrada de y ao quadrado, que seria y. E vamos colocar um parênteses ao quadrado. Por exemplo, se nós temos lá a ao quadrado menos 2ac mais c ao quadrado. Isso resulta em raiz quadrada de a ao quadrado fica a menos, porque é uma diferença, e a raiz quadrada de c ao quadrado, que seria c. Isso elevando ao quadrado. O mesmo processo acontece quando nós temos 4x ao quadrado mais 12xy mais 9y ao quadrado. Nós vamos fatorar cada termo para identificar o trinômio quadrado perfeito. Nós sabemos que para dar 4x ao quadrado seria 2x elevado ao quadrado. E para dar o 9y ao quadrado seria 3y elevado ao quadrado. Com isso, resultamos em 2x mais 3y ao quadrado. Podemos verificar que 2x mais 3y ao quadrado é uma forma fatorada do polinômio 12xy mais 4x ao quadrado mais 9y ao quadrado, resolvendo o seguinte cálculo. Lembrando que, quando a gente tem algo ao quadrado, é ele multiplicado por ele mesmo. Então, nós temos 2x mais 3y vezes 2x mais 3y. Aí, nós fazemos 2x vezes 2x, que dá 4x ao quadrado. 2x vezes 3y, que seria 6xy. 3y vezes 2x, que daria 6xy. E 3y vezes 3y, que dá 9y ao quadrado. Somando os dois termos que são semelhantes, nós vamos chegar em 4x ao quadrado mais 12xy mais 9y ao quadrado. Bom, dando continuidade à fatoração de polinômios, existe o que a gente chama de diferença de dois quadrados. Nós já estudamos ele como um produto notável, que seria quando nós temos b menos c vezes b mais c. Que isso resulta o quadrado do primeiro termo
menos o quadrado do segundo termo. Note que b menos c vezes b mais c é a forma fatorada de b ao quadrado menos c ao quadrado. Alguns exemplos nós colocamos aqui. O primeiro é 4x ao quadrado menos 25y ao quadrado. Sabemos que para dar 4x ao quadrado tem que ser 2x ao quadrado. E para ser 25y ao quadrado é 5y ao quadrado. E aí nós colocamos o produto da soma pela diferença de dois termos. Ficaria 2x mais 5y vezes 2x menos 5y. E assim por diante. Bom, agora nós vamos ver um pouco da equação do segundo grau com uma incógnita. A equação do segundo grau, ela é denominada com aquela equação que nós vamos ter o x ao quadrado. Ou seja, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde a sempre tem que ser diferente de zero. Pois se a for zero, não será uma equação do segundo grau. Nós temos como resolver as equações do segundo grau. Porém, temos que lembrar que existe o que a gente chama de equação do segundo grau completa. A equação do segundo grau completa é aquela que vai ter os termos a, b e c. Por exemplo, imagine que a gente vai ter 2x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a zero. Isso é uma equação de segundo grau completa. Nós temos que a igual a 2, b igual a c e c igual a 9. E temos as equações do segundo grau incompleta, de duas formas. Incompleta. Quais são elas? Quando você tem o b diferente de zero e c igual a zero. Como seria essa equação? Ficaria uma equação 2x ao quadrado menos 6x igual a zero. Nós temos que, nesse caso, a é 2, b é menos 6 e c não aparece, então ele é zero. E nós temos a equação de segundo grau incompleta, quando b é igual a zero e c é diferente de zero. Por exemplo, se nós temos 3x ao quadrado menos 9 igual a zero. Nesse caso, temos que a é 3, b não aparece, então é zero, e c é menos 9. Então, com isso, a gente tem como resolver as equações do segundo grau inicialmente incompletas. A primeira que nós vamos ver é a equação do segundo grau incompleta, onde teremos que b é diferente de zero e c é igual a zero. Ou seja, teremos a equação assim: 2x ao quadrado menos 6x igual a zero. Nesse caso, nós temos que a é 2, b é menos 6 e c é zero. Ela é uma equação de segundo grau incompleta, com b diferente de zero e c igual a zero. Como nós podemos resolver? Através do que a gente já viu lá nos casos de fatoração. 2x ao quadrado menos 6x tem um fator comum entre eles, que seria o x. Então, nós vamos ter que vai ficar x vezes 2x menos 6 igual a zero, colocando o x como fator comum em evidência. Note que o produto de x vezes 2x menos 6, ele tem que ser igual a zero. Então, pelo menos um dos fatores deve ser zero. Pegamos esse x inicialmente e igualamos a zero. Para achar o segundo, ou, nós temos que 2x menos 6 também pode ser zero. Para que a gente possa resolver essa equação do primeiro grau, nós vamos somar 6 de cada lado, ou seja, vai ficar mais 6, e 0 mais 6. Menos 6 mais 6 dá zero. Então, nós vamos ter 2x
igual a 6. Dividindo ambos os lados por 2, nós vamos ter que x é igual a 3, que seria a solução da nossa equação do segundo grau, 2x² menos 6x igual a 0. Bom, quando a gente conseguiu encontrar aqui o x igual a 0 ou x igual a 3, nós chamamos isso de raízes da equação. Como é que a gente pode verificar se realmente são raízes? Substituindo cada uma delas na nossa equação. Vamos lá. A nossa equação era 2x² menos 6x igual a 0. Nós achamos x igual a 0 ou x igual a 3, nossas duas raízes. Substituindo primeiro quando x é 0, nós vamos ter 2 vezes 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 e vamos verificar se realmente vai dar 0. Aí vai ficar 2 vezes 0 menos 6 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0, que vai dar igual a 0. Ficando 0 igual a 0. E vamos verificar quando x for igual a 3. Aí vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 tem que dar 0. Vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado, 9, menos 6 vezes 3. 2 vezes 9, 18, menos 6 vezes 3, 18, 0. 18 menos 18 é 0, que fica igual a 0. Então, nós podemos afirmar que x igual a 0 ou x igual a 3 realmente são raízes da equação. Agora, nós podemos também, um outro exemplo que nós temos aqui é x² mais 9x igual a 0. Inicialmente, colocando o fator comum em evidência, que seria x, nós temos que x multiplicado por x mais 9 tem que dar igual a 0. Assim segue que nós temos que primeiro x é igual a 0 e o segundo, que é o x mais 9, também pode dar igual a 0, onde encontraremos x igual a menos 9. Portanto, as raízes da equação x² mais 9x igual a 0 são 0 e menos 9. Dando continuidade agora, nós temos a equação de segundo grau, em que a gente pode encontrar b igual a 0 e c igual a 0. Essa equação é do tipo 2x² igual a 0. Nesses casos, a gente pode considerar que a é igual a 2, b é igual a 0 e c também é 0. Lembrando que a sempre vai ser diferente de 0. Então, se nós formos imaginar, um exemplo da resolução dessa equação é quando a gente tem 9x² igual a 0. Vamos dividir ambos os termos por 9. Então, quando a gente dividir por 9, vai ficar x² igual a 0. X² nós podemos falar que é x vezes x igual a 0. Nesse caso, nós temos duas raízes que vão dar iguais a 0. E temos outro tipo de resolução do segundo grau incompleta, com b igual a 0 e c diferente de 0, que foi aquela equação que a gente viu como x² menos 9 igual a 0. Nesse caso, temos que a igual a 1, b igual a 0 e c igual a menos 9. Como nós podemos resolver essa equação? x² menos 9 igual a 0. Inicialmente, nós podemos somar 9 de ambos os lados, então vai ficar x² menos 9 mais 9 igual a 0 mais 9. Menos 9 mais 9, 0. Então, nós vamos ter x² igual a 9. Isso indica que, quando a gente chega em x² igual a 9, que x é um número ao quadrado cujo resultado é 9.
Então, nesse caso, nós podemos dizer que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. x1, o primeiro x, é quando a gente tem raiz de 9, que seria 3, e o segundo x, é quando fica menos raiz de 9, que isso é igual a menos 3. Então, nós temos que as raízes da equação da x ao quadrado menos 9 igual a zero é 3 ou menos 3. Porém, em alguns casos, vocês vão chegar nas equações do segundo grau, que chegam assim, x ao quadrado mais 25 igual a zero. Vamos subtrair 25 de cada lado. Então, nós vamos ter que x ao quadrado é igual a menos 25. Isso aqui ocorre quando nós temos um número ao quadrado que tem que dar negativo. Isso não é uma raiz real. Então, toda equação do segundo grau que a gente pode perceber incompleta, com b igual a zero e c diferente de zero, sempre vai ter duas raízes reais distintas e opostas, ou não vai existir uma raiz real. Temos aqui o primeiro exemplo, na letra A, x ao quadrado menos 100 igual a zero. Somei 100 de cada lado, chegamos em x ao quadrado igual a 100. x1 vai ser raiz quadrada de 100, que vai ser 10. E x2 vai ser menos raiz quadrada de 100, que seria menos 10. Portanto, nós temos duas raízes distintas e opostas, 10 e menos 10. Já no exemplo da letra B, nós subtraímos 56 de cada lado, chegamos em 7x ao quadrado menos 56, vamos dividir por 7 ambos os lados e chegamos em x ao quadrado igual a menos 8. Quando isso acontece, nós podemos afirmar que essa equação não tem uma raiz real. Bom, diante disso, nós explicamos nos dois vídeos, a parte 1 e a parte 2, sobre as expressões algébricas e a introdução à equação do segundo grau. Obrigada pela atenção, até o próximo.